Oiê, tá bem tu? Eu espero que sim. Meu nome é Alicia Carinha Abdala Giglio e eu vim aqui pra começar esse canal que a minha intuição já me dizia pra fazer há muito tempo. Eu vim me apresentar primeiramente. Esse é um vídeo meio que um comece aqui pra me introduzir, né, pra vocês saberem quem sou eu e o que eu tenho pra oferecer. Eu sou terapeuta xamânica apetmercana. Eu trabalho bastante com essa visão de mundo de todo, né? A visão holista. E eu venho trabalhando o que é ser humano através dessas ferramentas. E conforme eu fui trabalhando e conhecendo mais e mais sobre mim e sobre tudo que eu vou estudando, eu tenho percebido quão desafiador é para algumas pessoas ser humano, inclusive eu, e por isso eu decidi começar esse canal. Especificamente, eu quero tratar aqui com pessoas que estejam passando pelo processo do despertar e que façam ou queiram fazer parte de uma relação conjugal. O que isso quer dizer? Bom, a gente está passando por uma fase muito gritante no planeta Terra, de ganho de consciência, onde cada vez mais pessoas estão percebendo que a gente não tá aqui à toa, que a gente não tá aqui só passeando, que tem muito mais por trás daquilo que a gente vê na televisão e nos jornais. Esse é o processo do despertar, né? O despertar mediúnico, o despertar consciencial, despertar humano, enfim, chama como você quiser chamar. Mas é esse processo de sair desse estado de sonolência consciencial. E por que especificamente para pessoas que estão ou querem estar numa relação conjugal? Porque a gente se relacionar com a gente já é um desafio. A gente se relacionar com outras pessoas é um desafio ainda maior. Agora, quando a gente decide que a gente quer ter uma relação ali, que a gente quer construir, que a gente quer ter um par, e junto com esse par seguir um caminho, eu vejo como isso se torna um desafio muito maior. Porque se você apenas tem um amigo, um parente, um familiar, que você não mora com ele, é muito mais fácil de se relacionar, né? Mas quando a gente tá nessa relação, onde a gente se vê todos os dias, dorme junto, acorda junto, faz tudo junto, praticamente, né? Ou muito pelo contrário, dorme junto, mora junto, mas quase não se vê. É um desafio à parte, né? E muitos relacionamentos terminam porque as pessoas não conseguem nem se interpretar, muito menos interpretar o que o outro tá passando. Por isso que eu decidi carregar esses alguns anos, né, de estudos. Deixa eu ver, eu comecei os estudos da psique e desse despertar. Comecei os estudos em 2015, 2016, perdão. E em 2017 eu comecei a passar pelo meu despertar. Então, 6 anos praticamente, né? De experiência, né? De estudos, de experiências, de conhecimento, né? E eu comecei a me aprofundar mais, com afinco mesmo, em 2018. Mais ou menos isso. Então a gente tá em 2022, 4 anos pra cá. Eu tenho 28 anos, aliás, eu tenho 27. Mas eu vou fazer 28 anos agora, no final do ano, em novembro. E de lá pra cá, né, desses 24, 23 anos pra cá, 22, dos 22 anos pra cá foi meio que um boom, assim, da minha vida, de muitas coisas acontecendo, muitas viradas, muitas reviravoltas. E por conta da atuação do Covid, né, no nosso planeta, eu consegui me dedicar mais a esses estudos, que foi quando eu comecei realmente as formações mesmo, né? Não só a experiência vivida, né? E eu decidi começar esses estudos, por quê? Porque eu comecei a experienciar o meu despertar de uma maneira bem complexa, através de uma mediunidade totalmente desregulada, através de relações doentes, relações com familiares, relações com cônjuges, né? Cônjuge não, né?
Bom, é uma relação conjugal porque é uma relação ali de troca íntima, mas não chegava bem a ser cônjuge, mas tudo bem. E foram muitos momentos, muitos percalços assim, de relações onde eu me via me anulando pra satisfazer o outro inconscientemente, tá? Não é que a gente não faz isso porque a gente quer. Mas só que aí eu percebi que eu fazia, né? Aí eu tive essa virada de chavinha de perceber que isso estava acontecendo, de perceber que era uma carência tão grande, mas tão grande de pai e mãe, da figura pai e mãe que a gente cria, porque até isso é a gente que cria na nossa cabeça. Mas era uma carência tão grande que eu projetava aquilo nos meus companheiros e eu não sabia, eu não percebia, né? E aí, conforme eu fui percebendo isso e eu percebia que eu me anulava para poder ter essa presença, ter esse contato, que aí que foi quando eu dei minha virada de chavinha e eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, né? E aí eu comecei a estudar mais, desde 2015 que eu faço psicanálise, e eu comecei a psicanálise por causa da depressão, e essa depressão foi desencadeada por causa do término da minha primeira relação, ou seja, todo o meu estudo, toda a minha dor, todo o meu ganho de consciência começou nas minhas relações. Por isso que eu escolhi falar com quem está ou quer estar em uma relação, né? Em uma relação, eu vou colocar aqui, por causa da minha experiência, uma relação homem e mulher. Mas isso serve para homem e homem, isso serve para mulher e mulher, isso serve para pessoas que estão numa relação independente do gênero ao qual elas fazem parte. Mas, por mais que eu não seja heterossexual, eu só tenho experiência de relações com homens, né? Porque os meus namoros e atualmente noivado são com homens. O lugar de fala são relações heterossexuais, mas que servem para qualquer tipo de relação, inclusive para quem não quer e nem está em nenhum tipo de relação, mas que está passando pelo processo do despertar, também super serve. Os temas que eu vou abordar nesse canal servem para seres humanos, né? É mais ou menos isso. Hoje vai ser um vídeo curto, só para eu poder fazer essa introdução. Não vou falar muito, não vou entrar em muito profundamente em quem eu sou e no que eu faço, nem em qual minha história, porque isso vai se desenrolando ao longo do tempo. Eu não quero que seja um vídeo longo nem maçante, apenas uma introdução, para vocês terem uma ideia mais ou menos de assuntos que eu quero abordar ao longo desse tempo. Eu quero falar sobre a mediunidade no casal, quero falar sobre como agir quando seu parceiro ou sua parceira está vivendo um processo e a gente não sabe o que fazer. Como agir quando você está vivendo um processo, porque, meu Deus, é muito tenso. Então, não adianta só a gente saber lidar com o sofrimento do outro, a gente tem que saber lidar com o nosso também, né? Principalmente com o nosso, para depois conseguir ajudar o coleguinha, no caso, o companheiro ou companheira. Ou amigo, amiga, pai, mãe, enfim. Eu quero abordar assuntos como projeção dos pais na relação, processos de distúrbios mentais, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, como que isso pode afetar a relação e como que o companheiro ou companheira pode lidar para auxiliar, né, a pessoa que está passando por esses processos. Uma das coisas que eu quero muito falar é sobre TDAH, porque eu vivo, né, com essa condição, né? Eu sei na pele como que é, e eu demorei muito tempo para começar a entender como que eu funciono por conta do TDAH e como que isso é muito difícil às vezes, muito desafiador, mas que ao mesmo tempo me é muito útil, sabe? E isso é desafiador também para quem está se relacionando com uma pessoa que tem TDAH. Eu quero falar sobre o autoconhecimento e como é muito importante a gente conhecer e utilizar as ferramentas que estão disponíveis de autoconhecimento para não só se conhecer, como também conhecer seu parceiro ou sua parceira e entender as necessidades daquela pessoa com quem você está se relacionando. E como isso é importante dentro de uma relação, para que a gente não fique criando expectativas e também para que a gente não
fique criando projeções, porque se você sabe, se você vai numa loja comprar um tênis, por exemplo, você vai pegar o tênis na mão, você vai olhar a marca, você vai torcer pra ver se o solado é bom, você vai dobrar ele, você vai colocar no pé, você vai usar, você vai fazer um teste, piriri pororó. Com uma pessoa não é assim. Só que se a gente puder saber, sei lá, por exemplo, né, ferramentas, o mapa astral da pessoa, os odus da pessoa, quais são os orixás que regem, né, a pessoa no quesito de odu, pra quem não sabe, totem animal da pessoa, várias características daquela pessoa com quem você está se relacionando, que é muito bom você saber o seu também, mas muitas características que você vai percebendo da pessoa com quem você vai se relacionar vão te ajudar a entender onde que você tá se colocando, né? Porque, gente, só amor não basta numa relação. A gente precisa construir os pilares, né? A gente precisa vivenciar essa relação de uma forma saudável e trazer esses pilares para nossa realidade. Porque não basta só você querer estar junto. É preciso você querer construir, é preciso você não projetar as suas necessidades naquela pessoa, é preciso você ser feliz sozinho antes de querer estar com alguém, é preciso dedicação, muita paciência. E tudo isso, novamente, tudo isso que eu falo serve para quem está num casal, seja qual for esse tipo de casal, para quem quer vivenciar um relacionamento livre, para quem não quer estar em nenhuma relação, mas quer se conhecer como ser humano, porque isso é muito necessário. A gente precisa se conhecer. A gente precisa se conhecer para depois querer conhecer outra pessoa. Porque se você não se conhece, se você não sabe quais são os seus limites, se você não sabe quais são suas vontades, quais são os seus desejos, o que é a diferença entre vontade e desejo, se você não sabe o que... A gente fica pensando muito em controle emocional, né? Inteligência emocional não é controlar, mas é entender o que está acontecendo. E se você não entende o que está acontecendo com você, se você não sabe se avaliar, se identificar, se você não sabe se compreender, como que você quer experienciar tudo isso com outra pessoa, né? Como que você quer ser compreendido? Porque numa relação a gente precisa ensinar a outra pessoa como tratar a gente, né? Só que a gente só consegue ensinar como a outra pessoa deve tratar a gente quando a gente se respeita, quando a gente sabe o que a gente quer, né? E pra você saber o que você quer, você tem que se conhecer. Porque se você não se conhecer, você vai aceitar ser tratada, ser tratado de qualquer forma. Porque tudo que você quer é ter alguém do seu lado, né? Então, pra gente evitar que a relação se torne uma relação de tampar buraco, é muito importante se conhecer. Seja qual tipo de relação, gente. Aqui eu falo até entre amigos, pai, mãe, família, qualquer tipo de relação, na profissão que a gente decide escolher. Se a gente não sabe se respeitar, a gente deixa qualquer pessoa pisar na nossa cabeça. E aceita, ainda agradece. Então, se você se identificou com alguma coisa do que eu falei nesse vídeo, vai acompanhando aí. Eu vou me esforçar muito para liberar pelo menos um vídeo por semana sobre vários desses assuntos. Eu vou deixar as minhas redes sociais na descrição, porque se tiver algum assunto específico que você queira saber mais, se você tiver alguma coisa que queira falar, perguntar, sei lá, entre em contato. Porque aí, sabendo mais ou menos o que as pessoas querem saber, eu consigo ir dando um direcionamento pros vídeos, né? Porque tem muita coisa que precisa ser dita e que eu quero falar, mas que eu quero ir direcionando, certo? Então, esse primeiro vídeo foi apenas uma introdução para os próximos, né? Para que vocês entendam quem sou eu, o que eu quero falar com vocês. E até o próximo. Beijos. Agradeço por vocês terem assistido até aqui. E se vocês sentirem no coração que tem alguém que vocês conheçam, se tem uma pessoa que vai querer, manda pra essa pessoa. Porque quanto mais pessoas conseguirem acessar essas informações, melhor.
para a humanidade, né? Porque aí a gente vai curando as nossas relações aos pouquinhos. Fechou? Mitakoye Oyasin. Beijos no coração de vocês e até mais.